Paz seja convosco. Que alegria poder cumprimentar você em mais uma manhã, desejoso que a rica bênção de Deus esteja sobre você e sobre a sua família. Está começando mais um programa Encontro com a Vida, onde estamos estudando as parábolas de Jesus e você é muito bem-vindo. Faça desse programa o seu encontro matinal com Deus. A cada dia podemos aprender mais de Sua palavra, podemos conhecer a Sua vontade para a nossa vida. Bem-vindo ao nosso quadro da saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Todos os dias nos preocupamos com sua saúde, por isso trazemos sempre aqui um profissional para nos ajudar nessa questão. Essa semana estamos tendo a alegria de receber aqui o palestrante Tiago Rocha, ele que já foi em vários canais de TVs falar sobre suas descobertas, sobre seus estudos. Tiago, obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, pastor. Muito obrigado. Eu queria mostrar para você aqui uma das obras que ele escreveu, que são os melhores tratamentos naturais do mundo. Você encontra na internet para comprar, basta você procurar por palestrante Tiago Rocha. Ele tem mais de 3,5 milhões de seguidores na internet e tem sido uma bênção, né, para nos ajudar a manter uma boa saúde. Essa semana ele tem falado sobre os melhores alimentos do mundo e hoje nós chegamos ao quarto melhor alimento do mundo. Qual é ele, Tiago? Está aqui debaixo, né? Bom, esse alimento ele vai entrar no lugar de um bom polivitamínico. Okay. A gente não está comendo mais, pastor, o mesmo alface de 50 anos atrás. Okay. Por mais que eu coma fruta, verdura, eu tenho carência nutricional. Eu preciso de comer carne para B12. Você vai comer B12 que você quiser. O teu estômago não consegue traduzir isso em metilcobalamina que você vai usar. As pessoas não conseguem mais suplementar só com comida. Elas têm que pegar uma coisa de fora e colocar numa cápsula e ingerir, senão elas não vão viver melhor. Okay. Então o polivitamínico, como ele é montado em manipulação, a maioria deles vão tudo para fezes. O corpo não usa uma substância com a outra. E esse aqui é o melhor polivitamínico já descoberto. Posso mostrar? Vamos lá. Ele não é caro, qualquer pessoa pode ter em casa. Bom, é o ovo. Olha aí os ovos. O ovo. Eu vou explicar que tipo de ovo, vou explicar qual o melhor ovo, como fazer o melhor ovo, enfim. Mas aqui tem tanto nutriente que aqui tem a origem da vida. Se uma mulher estiver grávida, ela tem que comer para poder nutrir a criança que está na barriga dela, para poder formar o corpinho dessa criança. Se ela não comer, morre todo mundo. A galinha só precisa aquecer o ovo. Tudo que precisa para a vida do pintinho, para o bico do pintinho, do coração do pintinho, para a pena do pintinho, para o pé do pintinho, está no ovo. Já está aí. Já está ali. Podemos dizer num estado embrionário? É incrível. Esse alimento é o alimento mais nutritivo do mundo. Porém, à medida que vai avançando a tecnologia, também ele vai perdendo capacidade nutricional. Por exemplo, um ovo caipira, de um ovo de granja, tem diferença absurda. É mesmo. O ômega 3, por exemplo, tem 20, 30 vezes mais ômega 3 num ovo caipira do que num ovo de granja. O ovo de granja pode ser modificado. Eu não vou comer esse ovo de granja. Você pode comer um ou outro. É diferente de tomar um refrigerante. Ele é passável em alguns momentos. Uhum. Ele tem química, já não é um ovo igual ao ovo caipira, mas ele é um ovo que ele é passável. Principalmente para as pessoas carentes. Tem processos nutricionais incríveis nele, ele tem a luteína, que é uma substância ótima para os olhos, ele tem uma quantidade boa de proteína, cada ovo tem uma média de 5 gramas de proteína, 5 ovos por dia é o máximo que a pessoa pode usar para a saúde dela, ele é o melhor polivitamínico do mundo. Agora, só para a pessoa diferenciar aqui e nunca esquecer, ovo para tratamento, para polivitamínico, 1 por dia, da galinha que canta. Ovo, de vez em quando, da galinha que chora. Da galinha que chora é a galinha de granja, porque ela é forçada pro ovo todo dia. Da galinha que canta é aquela que põe o ovo e faz uma festa lá no terreiro. Você já sabe o que eu tô falando. Só para você nunca mais esquecer. Então, o ovo é sim. É um tempo de se observar que o ovo de granja já não é um alimento tão seguro. Sim. Por quê? Por causa da galinha que está doente pondo esse ovo e das estratégias que se tem para deixar essa geminha mais vermelhinha, tá bom? Mas o ovo caipira é sem dúvida a grande sacada para a nutrição hoje é o ovo. Eu como bastante ovo, faço musculação pesada, mas invisto, né? Eu invisto em ovo realmente caipira. Eu compro ovo caipira. Tem que saber a procedência. Tem. Se quiser fazer fritinho, pode fazer com manteiga ghee. Okay. Manteiga ghee é uma manteiga que tem para vender no supermercado, bem fácil. O cozido é melhor.
tá bom? Ele é um alimento meio energético. Então, uma pessoa, por exemplo, por exemplo, o padre não pode comer muito ovo, né? Porque ele é um alimento sexual, ele realmente devolve aquela gana da pessoa, daí tem aquele lado, né? Ele é muito forte para isso. Então, é um alimento mais sexual, um alimento mais energético, um pouco, né, de gorduras boas, tem que tomar cuidado. Mas, para quem faz academia pesada, 5 ovos por dia do caipira é... Para quem faz academia. Para quem não faz... Um ovinho tá bom. Um ovo. Para polivitamínico, né? Eu quero comprar um polivitamínico, vou pagar R$100 no polivitamínico? Não, come um ovo por dia, resolveu o problema. Ok. Obrigado, Tiago, por essas orientações, viu? Aí está, um super alimento para nos ajudar também. Ovos caipira, não se esqueça. Amanhã ele volta para falar de outro super alimento e você não pode perder, viu? Aqui está também uma obra que ele escreveu, Os Melhores Tratamentos Naturais do Mundo. Você pode ter essa obra na internet, basta colocar palestrante Tiago Rocha e você vai encontrar essa obra para você adquirir. Vamos agora, momento da oração intercessora com os nossos pastores. Obrigado, pastor Arilton. Nós estamos aqui no Encontro com a Vida, no momento especial de oração. E nós temos recebido aqui muitos pedidos de oração. Hoje eu tenho em minhas mãos aqui um pedido da Sigrid. Ele está pedindo aqui, pastor, ore pelos meus filhos, meus netos, minha mãe, meu pai, meus irmãos e também que Deus cure minha coluna. Vamos orar por você. Há uma equipe orando aqui por todos aqueles que entram em contato através do Instagram, das redes sociais. Está aqui na tela. Venha, entre em contato conosco, nos escreva. Queremos saber, queremos entender, conhecer melhor você. Bom, aqui também a Janice Silva tem um pedido especial. Ela pede oração pelo esposo José Carneiro, para que ele consiga um emprego. Muito bem, Janice, estaremos orando por você, pelo seu esposo, pela sua família. Eu quero começar o programa de hoje, esse momento de oração especial, contando uma história que eu li, é uma fábula, escrita há muitos anos, de um jovem chamado William. A história conta que o William e sua mãe passavam por muitas necessidades. Ele havia perdido seu pai e ele e a mãe moravam sozinhos num casarão, abandonado. Um dia, na escolinha, lá na igreja, William ouviu aquela história que Pedro encontrou uma moedinha na boca de um peixe. O que o William fez? Ele juntou sua pequena mesada, alguns trocados ali que ele tinha, foi até a peixaria. Chegando lá, ele viu o preço de cada peixe e pensou assim, bom, eu não tenho dinheiro para comprar o peixe inteiro, essas moedinhas não compram nem sequer uma refeição. Então ele pediu ao peixeiro assim, olha, moço, me veja apenas a cabeça do peixe, porque dentro da cabeça do peixe, Deus vai fazer um milagre. Então aquele peixeiro embrulhou a cabeça do peixe num jornal, deu ao menino, ele chegou em casa entusiasmado, contou a história para a mãe e disse, mãe, comprei a cabeça de um peixe, nossos problemas estão resolvidos. Vamos comer essa semana porque dentro da boca do peixe vamos encontrar a moeda. Ele então desembrulhou, olhou para aquela cabeça de peixe, abriu a boca dele e lá não tinha absolutamente nada. Ele ficou decepcionado com Deus, decepcionado com a situação em que viviam, deitou no sofá chorando e ali ele adormeceu. A mãe, orando a Deus, uma fiel a Deus, que orava todos os dias pedindo mantimento, se aproxima ali onde está o William, toca na cabeça dele, ora a Deus sobre ele e depois vai até o jornal onde estava embrulhado o peixe. E diz essa fábula, essa história, que quando ela começa a ler aquele jornal, para o seu espanto, ela encontra ali uma nota. Um grande homem de negócios havia falecido e deixado toda a sua herança para uma sobrinha que estava desaparecida. Qual foi sua surpresa? Quando, lendo o nome no jornal, ela se reconheceu ali. Ela era a herdeira daquele grande homem de negócios. Essa história tem uma lição a nos ensinar. Embora seja uma fábula, ela nos explica como Deus trabalha. Ele trabalha, muitas vezes, nos surpreendendo. As orações são respondidas, muitas vezes, em caixas diferentes de como nós as imaginamos. As orações são respondidas no tempo de Deus, que é o tempo certo, é o tempo correto. Na Bíblia há um texto que nos traz alento ao coração. Lá em Lucas, no capítulo 11, verso 9, o próprio Cristo, ele diz assim, por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta.
Talvez eu fale para você que precisa que uma porta se abra no dia de hoje. Qual oração você tem esperado a resposta de Deus? Por qual motivo você tem perdido noites em claro, orando, clamando, e quem sabe eu fale para alguém que tem orado há 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2, talvez 15 anos. Eu me recordo da minha mãe, que orava pela conversão do meu pai. Ela orou durante 15 anos até o meu pai tomar a decisão. Então, você que pediu aí pelo marido, Janice, não perca as esperanças. Deus, ele responde à sua maneira, na hora certa, que é a hora de Deus. Eu convido você a orar nessa manhã comigo. Que nós possamos orar por esses pedidos que chegam aqui. E também para que a nossa esperança seja abastecida. Que nós possamos confiar na resposta certa do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nessa manhã nós oramos por todos aqueles que em algum momento confiaram suas orações ao céu, que têm esperado dias, meses, anos por uma resposta. Quando o Senhor parece em silêncio, até parece que nós somos ignorados e nos sentimos muitas vezes assim. Mas pela Tua palavra nós cremos que para tudo há um tempo certo. A Tua resposta às vezes vem em embalagens que para nós são inadequadas, nos surpreendem. Nós queremos orar essa manhã por todos aqueles que clamam por oração, homens e mulheres, jovens de oração, que fazem suas orações diariamente, que possam obter a resposta certa através, Senhor Deus, dos Teus lábios no momento certo. Oramos nessa manhã pedindo Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Chegamos então ao momento especial para juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos dando sequência às parábolas de Jesus. A cada dia, uma nova parábola. Agora, antes de começar o estudo da parábola, eu queria reforçar o convite que eu fiz para você no início do programa. Nós estamos oferecendo esse guia de estudo para todos os telespectadores de Santa Catarina. Não importa a cidade que você está. Se você está dentro de Santa Catarina, você pode pedir esse guia impresso e a equipe do programa vai entregar aí na sua casa este guia. Ele é gratuito e todas as sextas-feiras eu estudarei um tema desse guia aqui no programa. Amanhã é dia de estudarmos mais uma unidade, mais um capítulo desse guia. E eu queria sugerir que você peça o seu para você ter em casa, para você poder responder as perguntas. E se você fizer todo o curso direitinho, você ainda vai ganhar um lindo certificado para você guardar como lembrança, tá bem? Pastor, como que eu peço esse guia? Vou dar 2 caminhos para você. Primeiro, acesse o nosso site, ensinosdejesus.tv. Nesse site você preenche um formulário e nós vamos mandar esse guia para a sua casa, tá bem? Melhor, uma equipe nossa vai levar, tá ok? Ou então você pede esse guia pelo nosso WhatsApp, o nosso número 48 3281 3075, tá bem? E você que mora na Grande Florianópolis, eu tenho um outro convite. Se você quiser fazer esse estudo de forma presencial, eu estou todos os domingos à noite na nossa igreja da Beira-Mar São José. O endereço é Rua Joaquim Vaz, 1506. Pegou aí? Rua Joaquim Vaz, 1506. Todos os domingos, às 8 da noite, eu estarei lá para estudarmos esse tema com você. E você e sua família serão bem-vindos. Pastor, como eu faço? A entrada é franca? Sim, a entrada é franca. Mas você precisa se inscrever para nós controlarmos o auditório, tá bem? A inscrição você também faz no site, ensinosdejesus.tv. Você se inscreve, vai ser gerado um QR Code. Esse QR Code é o seu ingresso para você acessar o nosso auditório aos domingos, às 8 da noite. E eu espero você lá no próximo domingo, tá bem? Vamos agora ao estudo da Bíblia através das parábolas. Hoje vamos avançar no estudo das parábolas e vamos entender mais uma parábola ensinada por Jesus. Qual é a parábola de hoje?
a parábola da videira. A minha Bíblia já está aqui, em João capítulo 15. E eu quero convidar você também a abrir a sua Bíblia comigo. Mas antes de nós lermos o texto, nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus para o estudo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Ela está aberta em nossas mãos. Acreditamos que todas as vezes que lemos esse livro, é a Tua boca nos falando. Por isso, Pai, ajuda-nos agora a entendermos a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pegou aí a sua Bíblia? Vamos então para João, capítulo 15. Hoje vamos ler a parábola da videira, versos 1 ao verso 8. Leia comigo. Cristo mesmo declarou assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Mas vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Cristo, como mestre do ensino, buscava sempre elementos comuns aos seus ouvintes para dar lições espirituais. Mais uma vez ele fez isso ao escolher a videira para falar de como nós podemos permanecer em Cristo para frutificar. Nos tempos de Cristo, era muito comum que as pessoas se deparassem com a videira, ali os locais onde as uvas eram cultivadas. Naquela região haviam muitos vinhateiros, e ali haviam pessoas que trabalhavam nestas vinhas. Aliás, o profeta Isaías compara o povo de Deus a uma vinha, a quem o Senhor cercou com todo cuidado, a quem o Senhor protegeu, adubou, para que ela produzisse frutos. Então, a produção de frutos, desde o Antigo Testamento, tem a ver com o povo de Deus e tem a ver com os frutos espirituais. Nesta parábola, Jesus fala a respeito da conexão que há entre os ramos e o tronco, para que eles possam frutificar. O fruto só pode ser produzido se a seiva alimenta corretamente a planta. Os veios devem estar todos unidos, perfeitos, para que os nutrientes cheguem aos ramos e os ramos produzam as frutas que nós tanto desejamos. Agora, se vem alguém e corta um ramo, esse ramo logo seca e improduz que esse ramo frutifique. Bom, você já fez essa experiência talvez com outro tipo de planta, com outro tipo de árvore. Pega, por exemplo, o galho de uma mangueira. Quebra o galho. Esse galho pode até ter pequenas mangas em fase de crescimento, mas se você quebra o galho, o processo de crescimento é cortado imediatamente. Quando você quebra o galho de uma árvore e o deixa ali, em poucos minutos você perceberá que ele começará o processo de murchação. Em breve estará seco e pronto para ser queimado.
Isso tudo acontece no mundo natural para ilustrar a grande necessidade que há dos galhos estarem ligados ao tronco para receberem da planta a seiva e o alimento que elas tanto precisam. Foi com esta imagem em mente que Jesus começou a falar da videira. E ele então diz claramente: eu sou a videira verdadeira, o meu pai, o agricultor. Ou seja, é o Pai Celeste que cuida do Filho, que cuida de todos nós. É o Pai que enviou seu Filho para que, como uma videira verdadeira, pudesse cuidar dos ramos que somos nós. O Pai é o agricultor, o Filho é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Espera-se que um ramo conectado ao tronco produza frutos. Assim também Jesus espera que, ao estarmos conectados a Ele, também produzamos frutos em nossa vida cristã. De que frutos Jesus está falando? Certamente os frutos do Espírito, os mesmos frutos ensinados pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5, 22 e 23. Paulo diz que quando nós estamos conectados em Cristo, o Espírito opera em nós e nós produzimos os frutos dignos de arrependimento. Paulo menciona esses frutos: amor, paz, longanimidade, mansidão, bondade, domínio próprio. E Paulo começa a mencionar pelo menos 9 frutos do Espírito. E esses frutos são os resultados naturais de estarmos conectados a Jesus. Um detalhe bem interessante que nós aprendemos com esta parábola: no mundo natural, uma videira sempre vai produzir uvas. Uma mangueira sempre vai produzir mangas. Uma goiabeira sempre vai produzir goiabas. É impossível que um pé de manga produza goiaba ou que uma goiabeira produza uma manga, porque está no seu DNA, está na sua essência produzir esse fruto. Assim, quando Cristo habita em nosso coração, mediante seu Espírito, o resultado natural são os frutos do Espírito. Agora, é impossível ao crente produzir qualquer fruto se ele não estiver conectado à videira e receber o Espírito Santo. Então, os frutos são as boas obras que os crentes praticam ao estarem ligados a Jesus. É claro que a boa obra não salva. Já aprendemos isso aqui no programa. Nós somos salvos exclusivamente pela graça de Cristo. Mas uma vez alcançados por esta graça, o resultado natural é a prática das boas obras. Boa obra não salva ninguém, mas ela evidencia quem está salvo e quem está condenado. Se a boa obra, se o fruto do Espírito é uma evidência da atuação do Espírito Santo em nossa vida e de nossa salvação, as obras da carne, em contraste, é uma prova de que a pessoa não possui o Espírito Santo e está entregue aos prazeres da carne. Então, se de um lado o que está conectado à videira produz os frutos do Espírito, por outro lado, aqueles que não estão conectados a Cristo, eles produzem as obras da carne. De fato, o Evangelho faz um contraste entre os frutos do Espírito e as obras da carne. Se nós não estivermos conectados à videira, naturalmente produziremos as obras da carne, a lascívia, a imoralidade, o orgulho, o pecado. Mas se estamos conectados à videira, naturalmente vamos produzir as obras do Espírito. Então vem a pergunta: se é natural o processo de produzirmos e o que nós precisamos é estar conectados, como que nós podemos estar conectados à videira? Como que nós podemos permanecer em Cristo, como Ele mesmo disse, permanecei em mim, e esta é a única forma de produzir frutos? Como que nós podemos estar permanecendo em Cristo? Existem apenas 2 caminhos para permanecermos em Jesus. Para que nós, ramos,
estejamos conectados à videira verdadeira, que é Jesus, há apenas 2 caminhos. O primeiro deles é termos contato com a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Esse livro que eu estou segurando. Talvez você também está segurando. Certamente você tem em sua casa uma Bíblia. Aqui está uma forma de estarmos conectados à videira verdadeira. Quando você abre qualquer outro livro, você vai ter até algum tipo de conhecimento. Mas conhecimento que transforma apenas encontra-se nesse livro. Conhecimento e sabedoria para a vida eterna nós temos nesse livro. É por isso que eu e você precisamos, para estar conectados à videira, gastar tempo diariamente com esse livro. Todas as vezes que abrimos esse livro, é a boca de Deus nos falando. Todas as vezes que temos contato com esse livro, é o manual de Deus a nos orientar. Há poder nesta relação. Todas as vezes que você liga a sua TV e assiste esse programa, ou acessa pelo seu celular aqui no YouTube, e você está aprendendo da Bíblia, você está se alimentando da seiva verdadeira que vem de Cristo, que é a nossa videira. É por isso que todos os dias você tem que ter o hábito de olhar para esse livro, de buscar desvendar seus mistérios, de conhecer seus ensinos, de procurar compreender o plano que Deus tem para a sua vida e como se preparar para a vida eterna e imortal, que esse livro nos ajuda. Esse é o primeiro ponto. Então, para estarmos conectados à videira, precisamos ter contato com o livro que possui o ensino de Cristo. Mas há mais um detalhe. Eu e você precisamos também da prática da oração. Porque se quando lemos esse livro Deus está falando conosco, quando nós oramos, nós falamos com Ele. Você não gosta de ter amigos? Não é bom ter amigos? Os amigos não gostam de conversar? Os amigos não gostam de estar juntos? E às vezes, quando estamos com os nossos amigos, o tempo passa tão rápido que a gente nem percebe. Quando a gente lê a Bíblia, Deus nos está falando. Quando a gente ora, nós estamos falando com Ele. E é através desta relação, desse diálogo, que nós podemos estar conectados à videira. Então, para estarmos permanecendo em Cristo, Deus nos deixou 2 grandes avenidas: o estudo da Bíblia e a oração. Quando eu tenho essas práticas espirituais, é aí que eu permaneço em Cristo. E lembre-se do que advertiu Jesus. É impossível produzir frutos se não estivermos conectados à videira. Mas há uma severa advertência também de Cristo nessa parábola. Jesus disse que o pai, o agricultor, quando percebe um galho que não frutifica, ele o corta. E quando é cortado esta seiva que alimenta a vida do galho, o resultado natural será murchar, secar. E então diz Cristo que ele será lançado no fogo. Interessante como aqueles que estão separados de Cristo na Bíblia, sempre a instância última será o fogo. E sabe por que Jesus falou isso? Porque os ímpios serão finalmente destruídos pelo fogo. 1000 anos depois da volta de Jesus. Quer conferir isso? Vá lá para Apocalipse capítulo 20, leia os versículos 7 a 9 e você vai entender como que os ímpios perecerão no fogo, finalmente serão destruídos. Mas aquele que está conectado à videira, esse que produz frutos, Jesus disse que ele o limpa para que ele produza mais frutos ainda. O que significa limpar nesse contexto? Significa que dia a dia Deus vai tirando as arestas, as imperfeições dos nossos caracteres e vai nos ajudando em nossa caminhada cristã. Dia a dia Ele vai nos podando. Esta poda é necessária para que o galho esteja saudável e frutifique. Pode ser que eu e você passemos por alguns momentos de poda. Pode ser que em nossa caminhada Deus precise tirar algo aqui ou ali para nos fazer crescer, frutificar e estarmos ligados finalmente a Ele.
temos que aceitar esse processo. Mas hoje, o grande desafio nosso é gastarmos tempo de forma intencional para estarmos conectados à videira. E como fazemos isso? Orando a Deus e estudando Sua palavra. Estas são as formas que Deus nos orienta. E quando nós oramos, quando nós buscamos a palavra, é aí que nós estamos 100% conectados à videira verdadeira que é Jesus. Todo aquele que permanece em mim, disse Cristo, esse dá muito fruto. Jesus quer que você frutifique na vida espiritual, não para a sua glória, mas para a glória dele. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus mesmo ensinou que quando os homens veem as nossas boas obras, eles serão levados a glorificar o nosso Pai que está nos céus, e não a nós mesmos. Isso quer dizer que andar na presença de Cristo, estar conectado com Ele, dia a dia buscando Sua palavra, praticando a oração, é o que nos fortalecerá para frutificarmos enquanto caminhamos. Assim o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio serão vistos em nossa vida. E aí, que tal hoje clamarmos a Deus para que Ele nos ajude nesse processo? Peça a Deus que a partir de hoje você tenha força espiritual para andar na presença dEle, separando tempo todos os dias para ler esse livro e buscando a Deus em oração. Ora comigo agora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos conectados à videira que é Jesus. Nos ajuda, Pai, a recebermos o alimento espiritual que tanto precisamos para produzir em nossa vida frutos dignos de arrependimento. Fica conosco ao longo desse dia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.